Olá, amigos, boa noite. Já estamos aqui a postos, hoje, quarta-feira, dia 15 de julho de 2020, e é com muita alegria que nós estamos aqui. A quarta-feira para nós é a noite dedicada ao Evangelho e temos usado para as nossas reflexões a obra Pão Nosso de Emmanuel através da psicografia de Chico. Então, meus amigos, é sempre esse momento de encontro e os amigos vão chegando, Laura, nós, Tânia, Célia, Júlio César, vários amigos já estão conosco aqui, participando desse instante de nossas vidas, instante que vão ficar com certeza registrados em nossas almas como momentos de aprendizado. Então aqui Eliana, lá de Ubatuba, eu não sei se lá tá fazendo frio, porque aqui hoje esfriou bem. Dilza, Laura, que estão conosco, André. É sempre uma alegria, pessoal, nós estarmos juntos. Vamos nesse instante, ao iniciarmos, agradecer. Agradecer a Deus, agradecer a Jesus, aos bons amigos espirituais que nos amparam, que nos iluminam, para que consigamos ter sempre a capacidade de um entendimento que possa nortear a nossa vida aqui na Terra. Assim, agradecemos a oportunidade desses meios de comunicação que nos possibilitam estar juntos, mesmo que à distância. Que Deus abençoe a todos, Jesus nos ilumine e não nos falte o amparo da espiritualidade amiga, através da inspiração, da intuição que possamos ter e que aproveitemos ao máximo tudo que nos é oferecido. Milhão de coraçõezinhos, de sinal de positivo, dos amigos que aqui estão. Agradecemos muito, porque, como eu digo, isso é um sinônimo de conexão afetiva. E essa conexão afetiva é uma onda energética boa e saudável que vai, a partir de nós, envolver outros corações, a psicosfera em torno de nós, o ambiente que vivemos. Então é importante, gente, na vida, né, nós estamos produzindo alguma coisa boa, alguma coisa que sirva para os outros. E quando eu falo isso, eu me lembro de Irmã Dulce. Irmã Dulce, que nos últimos momentos da sua vida terrena, fora visitada por Divaldo Pereira Franco, e ao entrar no quarto ele percebeu que ela falava alguma coisa e ele perguntou o que ela estava fazendo. Ela disse: estou trabalhando, meu filho. Ele disse: não é possível, ela não está bem da cabeça, pois ela está num leito de hospital, passando tão mal, tão fraquinha. Como ela está trabalhando? Essa: estou trabalhando para Jesus, para a humanidade. Cada vez que eu inspiro, eu digo Jesus. Cada vez que eu expiro, eu digo Jesus. Quando isso acontece, o ar que vai circular está abençoado por Jesus para que outras pessoas possam então aproveitar também. Por isso que eu digo que aqui nós fazemos essa rede de amizade, de carinho, e estas vibrações, a partir de nós, vão atingir outros corações, outras consciências e a psicosfera do nosso planeta assim. Bem, meus amigos, nós estamos então hoje para refletir na página da obra O Pão Nosso, a nossa lição de número 52, que tem como título Perigos Sutis. Às vezes a gente presta muita atenção em perigos que estão muito exteriorizados, muito visíveis, muito próximos de nós, e não nos percebemos de perigos sutis, que vão chegando devagarzinho e nós nem percebemos. Quando vemos, estamos atolados dentro daquela situação, sem saber sequer como sair. Então existem sim esses perigos que a gente não percebe de imediato e que vão nos fazer muito mal. Paulo é o autor da frase que encabeça as reflexões desta noite, que está lá na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 10, versículo 7. É um pouquinho interessante que a gente pense sobre Corinto. Corinto era uma cidade cosmopolita.
Quando nós estamos falando de cidade cosmopolita, vamos falar de São Paulo, vamos falar de Nova York, vamos falar de Londres. Nós estamos falando de grandes movimentos, grandes povos ali circulando, um centro de negócios, um centro de conhecimento. Coríntios era assim. Era assim que ele era visto à época em que Paulo ali juntou os primeiros cristãos daquela cidade para fundar uma igreja. E quando ele escrevia as cartas, as chamadas epístolas, era reforço diante de uma situação que a igreja estava enfrentando, aquele núcleo cristão estava em dificuldade, ou se desanimando, ou se comprometendo. Então ele enviava algumas cartas, alguns relatos e algumas orientações. Essas são as epístolas, e por isso que se serviram a nós, naquele momento da humanidade, servem a nós também hoje, porque é o código de moral, que se apoia no código de moral de Jesus. Então, para o cristão, é muito válido ao seu comportamento. Vamos ao boa noite a quem eu não disse: Márcia, nossa querida Márcia, Marcelo, Terezinha, Nery, Beth, Vladimir, a Cláudia, são os amigos Regiane, amigos que estão conosco nessa noite, Soili. Então estamos juntos, amigos, estamos juntos para aprendermos juntos aquilo que tanto necessitamos saber para bem viver. Então, voltando a Coríntios, era esse agito, uma cidade de agito da época, porque era um entroncamento ali de comércio, do poder, do governo romano e de todos os povos que se dirigiam para lá mesmo a fim de aproveitar a cultura grega que existia no local. Então era uma estância de repouso, mas também era um ponto de comércio do Império Romano. Foi fundada por Júlio César, pelo imperador Júlio César. Assim, nós temos uma cidade rica de conteúdo, mas de um público grande frequentando, e até turismo, como estamos vendo, para conhecimento da cultura grega. Mediante isso, é claro que uma cidade com povos, uma miscigenação de povos, de culturas, de conhecimentos, ela tende a abrir fronteiras aos moradores, a ter uma mente mais aberta para as novidades. Mas isso em parte também é ruim, porque perdem a própria identidade espiritual, se contaminando com outras coisas que chegavam ali. Vamos lá, Alda lá em Mococa, tão longe. Leila, Edith, Silvia, Anitta, todos aqui juntinhos. Olha como nós estamos assim, cosmopolita, porque estamos vendo amigos de longe que estão aqui conosco partilhando desse instante, interessados nesse aproveitamento da cultura do Cristo. Neste momento não é a cultura grega que está nos interessando. Marli, então, lá de Paris, Bonsoir, Marli, um abraço, que Deus esteja com você aí também. Mas nós então ficamos felizes por isso. Estamos trocando aqui vibrações de lugares do mundo, tão diferentes, até de países diferentes. Estamos trocando línguas diferentes, mas em torno de um único propósito: vivenciarmos e aproveitarmos a cultura que Jesus deixou para nós. E que todos os cristãos passam então a seguir. Ficamos assim extremamente felizes. E percebendo essa situação de Corinto, que era tão bela, tão rica, que era conhecida como a joia de Acaia, a joia de Acaia, a região de Acaia. Era o local mais bonito da região, trazido então por toda essa movimentação. Por conta disso, é que tudo se misturava, as tradições se misturavam, as raízes dos povos se misturavam, e as pessoas então tanto ficavam positivamente abertas ao novo, como negativamente estavam ali destruindo o seu próprio perfil, a sua própria formação.
E o que é que acontecia então na região que Paulo estava preocupado neste momento quando ele vai fazer essa carta? Estavam observando erros no comportamento doutrinário. A carta aos Coríntios é a chamada carta de amor. É a primeira epístola de Paulo à comunidade cristã. É esta carta. Ela é famosa lá nos versículos mais adiantes, no versículo 13 em diante, quando está falando: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, eu nada seria. E ele vai falando do amor. É uma carta do amor, uma carta da caridade, uma carta de um movimento no bem. É um chamamento, um ensino do movimento no bem. E assim, nós então vamos observar que no momento estava havendo erros de comportamento doutrinário. Aquilo que Paulo inicialmente tinha trazido como ensino de Jesus e feito um protocolo religioso de época para ser seguido, por conta dessa miscigenação de religiões, de raças, de línguas, essa sociedade cosmopolita estava então desvirtuando, havendo erros de comportamento doutrinário, atribuindo, colocando dentro da igreja nascente, a igreja primitiva cristã, coisas que não pertenciam a ela, que não foi ensinado por Jesus. Também estava havendo desunião entre as pessoas, desunião, imoralidade. A gente pensa numa época de imoralidade agora, imoralidade. E ainda idolatria. Mas por que é que isto tudo acontece neste momento? Nós vamos ver na carta este versículo 7º do capítulo 10, quando diz: não vos façais, pois, idólatras. É sobre isso, esse perigo sutil, que Emmanuel vai então dissertar nesta página. Não vos façais, pois, idólatras. Falando aos cristãos. Nada contra os gentios, se podemos assim chamar, que praticavam a idolatria, tinham muitos deuses. Mas para aquele que desejava seguir os ensinos de Jesus, havia essa recomendação. O Cristo não ensinou isso. Então não vos façais, pois, idólatras. Mas por que Paulo comentava isso neste momento? Porque no versículo anterior, nós estamos no versículo 7º, do versículo 6 e mesmo o início do versículo 7º, porque não vos façais, pois, idólatras, é apenas uma frase dentro do versículo. Ele é maior do que isso. Porque ele se referia no versículo anterior e no início do versículo 7, aquilo que aconteceu na travessia do deserto de Moisés levando o povo escolhido para a terra prometida. Lembram-se a história do bezerro de ouro? Que enquanto Moisés foi subir ao monte para orar e ali receber a lei de Deus, os ensinos, a palavra, o povo achou que estava demorando muito. Eles estavam seguindo direitinho, mas como Moisés estava demorando muito para aparecer, eles resolveram então construir um ídolo para adorar. E esse ídolo que eles resolveram adorar era o chamado bezerro de ouro, e construído com as joias das pessoas que estavam, o ouro que elas possuíam, que estavam ali naquela caminhada pelo deserto. Assim, nós vamos ver esse comportamento. Mas eles não só construíram um bezerro de ouro para adorar naquele instante. No versículo 7 desta carta de Paulo aos Coríntios, é narrado: o povo assentou-se a comer e beber. Naquele momento de Moisés, naquele momento da criação daquele bezerro, naquele momento em que eles criaram um ídolo para adorar, daí ele falar da idolatria.
E levantou-se para folgar. Este folgar significava dançar, significava sensualidade, sexolatria. Era o resultado da beberança que eles estavam fazendo, comilança e beberança. Então o resultado disto eram as mentes já sem controle, sem código moral para cumprir, e de repente uma bacanal se instalou ali naquele momento. Por isso que esse versículo 7 diz ali: o povo assentou-se a comer e a beber e levantou-se para folgar. Então ficou naquela come, bebe, dorme e brinca. Era este o ritmo que ele estava vivendo. Por isso ele fala nesse instante e ele lembra que Deus não se agradou disso. Ele lembra naquele instante que Deus não se agradou disso. E que por conta disso, muitos se prostraram no deserto. Muitos ficaram. Muitos não aguentaram a caminhada até o fim. Muitos pereceram. Paulo via isso como até um castigo de Deus diante daquela atitude. Que Moisés, depois, ao descer do morro, ele fica muito bravo com o povo por conta disso. Tão bravo que ele chega a quebrar uma das tábuas das leis que ele tinha recebido. Porque essas pessoas não tinham condição de aguardar alguma coisa sem precisar fazer tudo isso. Assim, ele diz essa frase: não vos façais, pois, idólatras. Vocês viram o que aconteceu na travessia do deserto. Vocês viram que Deus não ficou feliz com esse tipo de oferenda, com esse tipo de idolatria, e vão querer repetir a mesma coisa agora? A chamada era essa, para aquelas criaturas. Então Emmanuel, ele vai fazer um trabalho sobre este não vos façais, pois, idólatras, um comportamento do homem, trazendo para os dias atuais, que é sempre assim as páginas da obra O Pão Nosso. E ele diz: essa recomendação de Paulo, não vos façais, pois, idólatras, se aplica em qualquer tempo nos serviços de ascensão religiosa no mundo. Então, dentro do quesito religião das criaturas, se nós bobearmos, nós vamos fazer esse tipo de coisa que Paulo está dizendo: olha, não façam isso. Porque isso não agrada a Deus, isso é um desregramento do homem, é loucura humana em nome de Deus, em nome de Deus. Portanto, ô Flávia, saudades, hein? Olha, saudade de todo mundo. É que a Flávia, de vez em quando, a gente vê e tem um carinho muito grande, mas saudade de todos aqui. Nós não vemos a hora de voltar para a nossa lida, né? Para a nossa vida, para o nosso meio. Está fazendo falta para todo mundo. Mas vamos aqui, né? Vamos levando. Então, nós vemos Emmanuel comentando que nesse setor da religião, essa recomendação que ele faz na primeira carta aos Coríntios é algo que a gente deve tomar muito cuidado e muita atenção, porque senão a gente escorrega. Cria coisas dentro de um contexto religioso que não existem, coloca coisas como se Jesus tivesse falado, orientado, como se Deus tivesse de alguma forma se manifestado a alguns escolhidos, e de repente nós estamos fazendo o indevido, o indevido. A Flávia sentindo falta, principalmente dos abraços, e como não? Mas depois vai ter abraço de monte, Flávia. Não se incomode, nós vamos gastar os braços de tanto abraçar, porque eu acho que todo mundo está sentindo muita falta disso. Bom, continuemos então. Quando Emmanuel está falando disso, ele vai falar da idolatria, porque esse é o tema principal: criar ídolos, criar coisas que não tem nada a ver com a proposta do Cristo, e de repente nós estamos transferindo para estes ídolos que criamos, para estas coisas que criamos, uma reverência que elas não merecem. Estamos transferindo
aquilo que seria de Deus, aquilo que seria do Cristo para alguma coisa. Então, Emmanuel fala da idolatria, que é um perigo para a vida espiritual. O nosso desenvolvimento espiritual, a nossa transcendência espiritual. Hoje usamos muito uma palavra chamada espiritualidade. O ser humano buscando a espiritualidade, o transcender das coisas materiais, valores da espiritualidade, valores que não são da matéria. Então, hoje faz parte, medicina e espiritualidade são temas atuais. E Emmanuel está alertando porque quando ficamos presos a esses comportamentos, nós deixamos de fazer o nosso desenvolvimento espiritual e deixamos então de desenvolver em nós a espiritualidade, que é a transcendência para valores mais nobres da alma. Valores mais importantes do que coisas materiais, do que este apego. Então é um desserviço, é isso que Emmanuel está nos alertando, é um desserviço. E fala ele então dessa idolatria, dizendo, crenças antigas, repletas de cultos exteriores e de ídolos mortos. E foi assim, da antiguidade, porque a expressão de religiosidade do homem foi pro patamar da criação das religiões. E essas religiões tiveram sempre como linha de frente ídolos que o homem criou para representar a força divina, a grandeza de Deus, enfim. O homem não sabia como expressar isso. Ele não tinha a espiritualidade à flor da pele. Ele era grosseiro no seu jeito de ser e muito pé no chão, muito materialista. Por isso ele arranjava coisas materiais, então ele adorou pedras, ele adorou o fogo, o trovão, os raios. Enfim, o homem foi transferindo para as grandes forças e aquelas coisas que ele não era capaz de criar, ele foi atribuindo como se fossem verdadeiros deuses. Ou pessoas especiais, enfim, foram a história universal está cheia disso. E nós, muitas vezes, estamos trazendo essas coisas no íntimo da alma. Vivemos essas experiências no passado. E hoje ainda trazemos conosco muito disso. Muito disso. E isso simplesmente é um processo de paralisia da alma. Por isso que é o desserviço, porque estacionamos naquela condicional. Eu só estarei protegida se fizer uma oferenda, um sacrifício. Eu só serei abençoada por Deus se agir dessa forma, andar desse jeito. E Jesus veio dizendo, não é por vestir a libré do Senhor, não é por dizer Senhor, Senhor, que entrará no reino dos céus. Ele diz, só aquele que faz a vontade de Deus é que entrará no reino dos céus. Mostrando que esses comportamentos que serviram muito à humanidade no passado, a partir dele não teriam mais razão de ser. Mas nós ainda arrastamos conosco esses costumes. São errados? Não são errados. Faz parte de muita tradição de fé, de religião de muitas pessoas, de expressão da fé de muitas pessoas. O que nós temos que entender é que isso não é a condição sine qua non para termos uma espiritualidade, para termos uma condição melhor de vida. Nós precisamos avançar. Nós precisamos sentir segurança e confiança em Deus, mesmo não tendo aquilo que estamos habituados para a conexão com o divino, com o espiritual. Nós estávamos na Suíça e agora vendo a Marli esteve conosco, nos recebeu em Paris e nós estávamos na Suíça subindo o Monte Titlis pelo teleférico. Éramos um grupo de 4 brasileiras, tinha uma mexicana conosco e nós estávamos ali subindo.
E foi um momento especial, que eu jamais vou esquecer. Primeiro foi minha primeira experiência de ver neve, e isso encanta. Encanta. Quem nunca viu, encanta. Quantos saem aqui do norte, da região central e sudeste do Brasil para ver a neve no sul quando ela surge? Mas o que encantou foi que ao subir, eu abri aquela janela do bondinho que nós estávamos subindo muito alto e o vento assobiava manso. Aquela vastidão branca. Ao olhar pela janela, percebi uma pegadinha. Era um veadinho que estava caminhando na neve, sozinho. Só as suas pegadas. E aquilo me encheu de uma emoção tão grande que eu acho que eu nunca senti Deus tão perto. A tal ponto de emoção, de perceber a grandeza de Deus e a minha pequenez diante daquela imensidão branca, e aquele servozinho caminhando sozinho, sem medo, no meio de tudo aquilo, que eu disse ao pessoal que estava conosco no teleférico, e que estavam conversando, aguardando chegar lá em cima, eu disse, gente, fiquem em silêncio um pouquinho, sintam Deus, ouçam Deus. E aí o silêncio foi geral. E a emoção também foi geral. Parece que todos que estavam ali verdadeiramente sentiram Deus. Então, essa experiência que não vou esquecer jamais, porque passado lembrado é presente. Então, quando nos lembramos de coisas desse tipo, as emoções vividas vêm à tona, a nossa certeza, a nossa grandeza vem à tona. E eu então me senti pequenininha diante de Deus. Diante. Quando nós vemos isso, nós vemos que nós não precisamos, não temos necessidade de ter ambiente fechado, de ter os templos. Foi isso que Jesus quis dizer. Ele não condenou aquele que ia ao templo. Ele não condenou aquele que precisava ir ao templo para orar, para sentir Deus, para abrir o seu coração, se espiritualizar. Ele não condenou. Mas ele mostrou que nós não precisamos. E que basta ter olhos de ver, ouvidos de ouvir, sentimentos de sentir, que nós vamos perceber Deus. Em várias situações. Serão momentos de tanta espiritualidade que aquele nosso respirar é como a irmã Dulce fez. Jesus. É uma expressão de oração do mais profundo do ser numa única palavra. Meu Deus. 2 palavras que levaram toda a nossa energia. Então é para mostrar isso. E nós estamos aqui contando, porque tem companheiros que estão conosco hoje aqui nessa live, que estavam vivendo essa situação conosco lá. E sabem do fato, sentiram a mesma coisa, perceberam a mesma coisa. Nós podemos contar várias situações de viagens onde nós sentimos tão próximo de nós, Deus, sentimos Jesus tão próximo de nós. Quer dizer, não precisamos. A natureza é o templo de Deus. A natureza é que faz com que o homem perceba Deus nas mínimas coisas, nos fenômenos, sem a necessidade, então, de fazermos essa condição de só vou perceber Deus, só vou sentir Deus, só vou ouvir as palavras de Jesus se estiver diante disto ou daquilo, neste ambiente ou naquele. Ele dizia, o filho do homem não tem onde repousar a cabeça. E falava com Deus, lá no alto do monte, no alto das oliveiras, na beira do mar, no deserto. Nós podemos fazer isso. E aí será a medida da nossa espiritualização.
Quando olhamos uma criança e dizemos, meu Deus, como pode? É Deus se manifestando ali diante dos nossos olhos, naquele recém-nascido. É uma maravilha. Olhamos uma flor. Então, gente, nós temos que, é este o convite, e era isso que Paulo falava àqueles cristãos. Então, nós vemos Emmanuel dizendo que quando nos prendemos a única e exclusivamente a práticas exteriores, nós vamos num processo de paralisia da alma. A alma fica presa na sua espiritualização, na sua evolução espiritual. Aí ele vai falar, dentro da idolatria, os pruridos de adoração. O que resulta, o que sobra dessa adoração. Então ele diz assim, imagens dos círculos humanos, instrumentos físicos supostamente santificados. E tem pessoas que ficam excessivamente presas a isso. Há algum instrumento físico supostamente santificado, nós vemos o tempo inteiro a questão de água que veio do Rio Jordão, pedaço da cruz do Cristo. Imagine em 2000 anos se todo mundo estivesse tirando uma lasquinha da trave que foi a crucifixão do Cristo. Já não existiria mais. E o que existe nesse quesito está muito bem cuidado e guardado lá em Jerusalém, lá em Israel, do modo geral. Museus estão lá preservando tudo isso. O Rio Jordão está lá. É o mesmo Rio Jordão? Sim. As águas é que não são as mesmas. Mas nós vamos. Nós vamos e nos sentimos radiantes diante daquela água, percebendo. Mas quando transcendemos e pensamos, mas Jesus esteve aqui. Estas águas não são as mesmas, mas a egrégora que ali existe é uma realidade. Então não é uma questão da água física, mas é daquilo que ela traz em espiritualidade para aquele crente, para aquele fiel, para aquele que abraça os ensinos de Jesus. É isto que ela representa. A egrégora que está ali, que pode ser absorvida, percebida, sentida, vivenciada por aquele que verdadeiramente se conecta ao local. Portanto, é disso que Emmanuel está dizendo. Tudo isso, sejam objetos, imagens, e ele faz uma ressalva. Em se tratando dos espíritas, ele diz, médiuns e entidades amigas entronizadas em altares de honrarias fantasiosas. Porque, infelizmente, nós fazemos isso. Determinados médiuns que nós queremos bem, de repente o pessoal coloca num altar, virou um santo, aquele médium, aquela entidade, sim, aquela entidade veneranda, boa, que vem até nós, que nos ajuda. De repente nós estamos fazendo a mesma coisa. Uma vez um expositor espírita disse assim, pois é, o pessoal no centro espírita tirou as imagens, ou as fotos, ou os quadros que tinham alguma representação de santos, vamos dizer, Maria, Jesus, né? Tirou, mas colocou o Dr. Bezerra, Chico Xavier, e os que passam ali reverenciam. Eu já vi pessoas chegar diante da foto do quadro do Dr. Bezerra e se persignar, fazer o sinal da cruz. Está errada ela? Não, não está errada. Porque a sua fé é que está levando a proceder assim. Se for isso feito com fé. Se for apenas como uma muleta para que ela se sinta protegida, então aí a conversa é outra. É esse que fica difícil. Então esse é o perigo sutil que Paulo alertava aqueles cristãos, porque eles estavam trazendo para o cristianismo nascente determinadas idolatrias e comportamentos e imoralidades que não condiziam com os ensinamentos de Jesus. E ele disse, então não se façam idólatras, não façam isso, porque a responsabilidade disso é muito grande.
E aqui nós vemos, então, Emmanuel comentando isso. Há um perigo sutil. Muitos trabalhadores têm resvalado por conta disso para o despenhadeiro da inutilidade. Trabalhadores que ficam na dependência, gozado que às vezes fala-se em dependência química e as pessoas acham que só esse tipo de dependência causa algum transtorno nas pessoas. Existem várias formas de dependência que prejudicam as pessoas. Bom, a própria palavra dependência, né, é ruim. Significa que a criatura está presa àquilo, não consegue dar um passo sem aquela condição. Então, há uma dependência, muitas vezes, de espíritos protetores. Há médiuns que falam do mentor espiritual, e se o mentor espiritual não vier, como é que vai ser? Eu vou lembrar um caso contado pelo meu amigo, Dr. Antônio Carlos Costadi. Ele dizendo que um fato que ele atribuiu a Chico Xavier, uma vivência de Chico, que Chico trabalhava num centro espírita, e olha, era lá, quarta-feira, dia de passe. E então, quem trabalhava ali, vinha para o passe, era Emmanuel, que vinha todas as semanas. E o pessoal fazia uma fila quilométrica para poder receber um passe com Emmanuel. Até eu ia entrar nessa, de certo. Porque, imagine, claro. Então, toda semana aquele monte de gente. E o Chico observava que tinha várias pessoas que até, de uma forma pejorativa, muitos falam de papa passe. Aquele que vai ao centro toda semana para receber passe, só isso. Mais nada além disso. E então, Emmanuel, percebendo essa constatação do Chico, disse assim: Chico, a semana que vem eu não posso vir. Eu tenho compromisso, porque os espíritos têm compromisso, são pessoas com agenda cheia. E de repente a gente quer que eles fiquem bajulando, paparicando, bancando a babá de cada um de nós. E ele disse: olha, eu não vou poder vir aqui a semana que vem, mas eu vou mandar um representante à altura para realizar o trabalho do passe. E o Chico, então, tá bom, né? Emmanuel falou, justificou. Uma coisa muito interessante, porque às vezes trabalhadores não têm essa responsabilidade que Emmanuel demonstrou, de dizer: eu não vou poder vir e peço que outro venha me substituir. Que é nada. Às vezes a pessoa fica esperando até a hora do passe. Cadê o passista? Não chegou, não mandou notícia, não mandou recado, nem um WhatsApp. Falta de responsabilidade. Mas ele então, na semana seguinte, Chico estava lá e disse: bom, Emmanuel hoje não vem. Vamos ver qual é o espírito que vai vir para trabalhar no passe, ajudar no passe as pessoas necessitadas. E a fila enorme. O Chico não tinha falado nada para ninguém, a fila enorme. E o Chico espera, até que entra um camarada alto, uma camisa xadrez, um chapéu na cabeça, espírito. O Chico via. E o Chico olhou, assim, não conhecia aquele espírito. O espírito cumprimentou, disse: eu vim a mando de Emmanuel para substituí-lo no trabalho. Chico olhou bem, nossa, né? Uma figura dessa, mas tá, se Emmanuel mandou, ele é capaz mesmo. E lá foi, então, e ele se identificou. O meu nome é Pai Jucá. E ele se identificou assim. E ali ele foi para o trabalho. Mas, em lugar daquele passe que Emmanuel era todo cuidadoso com as pessoas, o Pai Jucá era meio áspero. Era aquele passe com consulta que antigamente se fazia. E ele, de palavras curtas, meio áspero, cada um que entrava saía com uma cara que dava até medo. Na semana seguinte, estava lá o Pai Jucá de novo. Emmanuel não podia ir, estava o Pai Jucá. E aí o Chico percebeu, o Chico disse: meus irmãos, hoje Emmanuel não vai poder vir. Pai Jucá é quem vai substituí-lo mais uma vez. A fila encurtou. E na terceira semana, tinha muito pouca gente naquela fila. Aí Emmanuel voltou. Para mostrar às pessoas que ficam dependentes
para dizer que essas pessoas não estavam cuidando da sua própria vida, querendo transferir para o mundo espiritual todos os seus problemas, todas as suas dificuldades, como se eles pudessem resolver tudo por nós e tirando de nós o direito de escolha. Porque eles estariam dirigindo de tal forma a nossa vida que é aquilo que a questão 459 do Livro dos Espíritos diz. Influenciam tanto que por vezes vos dirigem. Mas quando nos influencia uma razão, mas quando nós estamos nessa dependência é que é ruim. Então, Emmanuel continua dizendo isso, né? Que muitos trabalhadores, ele não está falando porque Paulo mandou o recado para os primeiros cristãos que eram os primeiros trabalhadores. E ele está trazendo aqui o recado para os trabalhadores atuais. Muitos trabalhadores dentro do contexto religioso, ou da religiosidade, da expressão de religiosidade da casa espírita, têm resvalado para o despenhadeiro da inutilidade. Não faz escolha própria, não toma decisão, não resolve nada, transferindo para que os espíritos resolvam, façam, acudam. Enfim, nós temos a nossa parte. Ajuda-te que os céus te ajudarão. Isso falou Jesus. Então nós temos a nossa parte. Homenagens inoportunas são perigos sutis, veja bem. Essa dependência, as homenagens inoportunas que pervertem médiuns dedicados e inexperientes. Aquele médium de boa vontade, trabalhador, e todo mundo fica elogiando demais, fazendo muita homenagem, dando muito destaque. Se ele bobear, ele se engabela naquela história de que realmente ele é maravilhoso. E isso vai criar uma atmosfera de incompreensão que impede a exteriorização espontânea dos verdadeiros amigos do bem no plano espiritual. Porque ele se acha tão autossuficiente, tão bom, que ele bloqueia, ele não age espontaneamente. E o mundo espiritual, quanto mais espontâneos nós formos, mais naturais, mais leves, mais facilidade de conexão. E, portanto, com essa condição, fica difícil o plano espiritual superior se aproximar dessa criatura, porque ela não está aberta para esses contatos. Ninguém esqueça que da condição de aperfeiçoamento relativo dos mensageiros desencarnados que se comunicam e do quadro de necessidade imediatas dos medianeiros humanos. Não vamos nos esquecer disso. Às vezes criamos dependência com determinados espíritos, mensageiros desencarnados, mentores espirituais, guias, protetores, anjos da guarda, deem o nome que quiserem dar. Às vezes ficamos nessa dependência e tendo aquela palavra como a única verdadeira, aquela que norteia, aquela que é o farol de nossas vidas. Esse não se esqueça da condição de aperfeiçoamento relativo desses mensageiros desencarnados. Quando, no começo do trabalho de Kardec, e que ele queria saber quem eram aquelas inteligências que faziam as mesas se movimentarem, quem eram aquelas inteligências, eles disseram: chame-nos espíritos. E aí Kardec diz: mas quem são os espíritos? As almas dos homens. São homens, são criaturas humanas desvestidas da carne. Ela não mudou o seu modo de pensar. Ela não criou tanto mais conhecimento. Então, não é porque é um espírito que está se comunicando que ele é um espírito de elevação espiritual. Às vezes não. Às vezes não é assim. Então não esqueça a condição de imperfeição relativa. Todos temos imperfeições, todos temos erros, todos nós temos dificuldade às vezes de entendimento, de expressar alguma coisa, ou vemos o mundo com os nossos olhos e nossos pontos de vista. Como vamos passar para os outros como uma verdade plena, inconteste? Esse é o meu ponto de vista, o meu parecer.
Quando nós estamos aqui em nossos estudos, eu costumo dizer, olha, a gente tira das lições algo que para nós é uma pérola, é uma preciosidade, é aquela palavra, aquela informação que foi buscada ali, que me tocou, chamou a minha atenção. Sou eu que estou lendo, sou eu que tenho a minha atenção chamada para aquele ponto. Outra pessoa, ao ler aquela mesma página, poderá ter outros pontos, tão positivos quanto, ou melhores até, do que aquele que nós estamos conseguindo ver. E ela nos ajuda a ver um pouco mais. Nós mesmos, ao longo do tempo, hoje entendemos de uma forma, amanhã, com um pouco mais de conhecimento e maturidade, vamos passar pela mesma situação, entendendo de outra forma. Portanto, estamos sujeitos sim aos erros e deslizes. Não somos seres perfeitos, até porque se fôssemos, não estávamos aqui encarnados. Começa daí. Se fôssemos perfeitos, estaríamos em mundos felizes ou fazendo outras coisas. Aqui estamos na qualidade de aprendizado mesmo. Portanto, diz Emmanuel, não esqueça disso. E não esqueça do quadro de necessidades imediatas dos medianeiros humanos. Não confie tanto 100% como perfeito o espírito comunicante e nem o médium pelo qual vem a comunicação. Nem o médium pelo qual vem a comunicação. Porque ele é um outro ser humano, com a sua vida, a sua história, suas dores, suas aflições, suas alegrias, seus erros e seus acertos. Então, e o quadro de necessidade imediata dos medianeiros humanos. A necessidade dele faz com que ele se vincule a esse tipo de vibração, de frequência vibratória com espíritos dentro daquela mesma faixa. Então, tudo isso tem que ser levado em conta e, por isso, cuidado, é um perigo sutil quando nós vamos aceitando tudo como muita verdade, muita verdade. Não, aceitemos, mas nós temos inteligência. Vamos refletir, vamos buscar outras fontes, vamos tentar visualizar se existem outros ângulos de visão ou se existem outras criaturas convergindo para aquele mesmo ponto de reflexão. E então nós vamos dando valor àquilo que está acontecendo. Cuidado, é um perigo sutil abraçar a ideia de que tal ou qual criatura é fantástica, maravilhosa e perfeita. Não, não é. Já existe um ditado antigo que diz: perfeito só Deus. A perfeição máxima. Nós vamos tendo perfeição relativa, de acordo com nossa maturidade, nosso conhecimento, nossa ação, nosso comportamento. Vamos nos aperfeiçoando. O ser humano é um ser perfectível, trabalha a própria perfeição. É preciso, diz Emmanuel, combater. Olha a palavra que ele coloca agora para o cristão. Combater os ídolos falsos que ameaçam o espiritismo cristão. Essa expressão espiritismo cristão já causou muita polêmica. Mas quando perguntavam para o Chico, você é espírita? Ele disse, sim, senhor, eu sou espírita cristão. O que é este reforço? E depois um dia, lendo o próprio Evangelho segundo o Espiritismo, encontramos essa referência. O que é essa expressão? É aquele espírita que está usando o Evangelho de Jesus como o código de moral do seu existir. É o espírita cristão. E aqui Emmanuel está dizendo, olha, se nós começarmos a colocar outras coisas que não são aquelas que nos foram ensinadas por Jesus, não está dentro da sua fala, do seu ensino, nós estamos ameaçando o espiritismo cristão. O espiritismo no seu código de moral. Nós estaremos ameaçando. Utilize então, aí vem a receitinha de trabalho que temos que fazer. Utilize cada discípulo
os amplos recursos da lei de cooperação. Temos que cooperar entre nós mesmos e cooperar com o mundo espiritual. Nós temos que nos tornar cooperadores ou colaboradores do Cristo. Cooperador, operando com, agindo junto com este ensino. Então, utilize cada discípulo do Cristo os amplos recursos da lei de cooperação. Vamos cooperar para que tudo se efetive da melhor maneira possível. Atire-se ao esforço próprio, com sincero devotamento à tarefa. Esta frase de Emmanuel é de uma importância muito grande, porque nós costumamos bancar juízes, observando o trabalho do outro, condenando o trabalho do outro, mostrando a imperfeição do outro. E aqui o que ele diz? Atire-se ao esforço próprio, o seu próprio esforço. Olha para si mesmo, luta com as suas próprias imperfeições, busca vencê-las com sincero devotamento à tarefa. Não importa se o outro não está fazendo, importa o que é que nós estamos fazendo. Nós não seremos cobrados por aquilo que o outro fez, mas sim pelo que fizemos na nossa vida. Nós temos que dar conta da nossa parte. Esse é o chamamento para que a gente não se desvirtue. É aquela historinha de um jovem que chegou num dirigente da casa espírita e disse assim: eu não venho mais, não vou ajudar mais, porque fulano faz isso, fulano é assim, aquele que devia estar na biblioteca não está, o outro que devia ter feito um trabalho não fez. Enfim, ele foi acusando Deus e o mundo. Aquele senhor, dirigente da casa espírita, pegou um copo com água, bem cheinho, e falou para ele: antes de tudo, eu quero que você faça uma coisa. Você vai dar 3 voltas pela casa espírita, entra por fora, por dentro, com todo cuidado com este copo d'água para não derramar nenhuma gotinha. E o jovem, obediente, não sabia qual a razão daquilo, pegou o copo d'água e saiu andando. Deu as voltas e chegou até o Senhor novamente, que perguntou: e então, você fez? Eu fiz. Com todo cuidado, não derramou nenhuma gotinha. Ele disse: ótimo. Por que é que não derramou uma gotinha? Não, porque eu estava de olho, foi isso que foi pedido para mim, eu tomei conta direitinho. Pois é. Enquanto você estiver de olho na sua tarefa para dar conta, você não enxerga os outros que estão ao seu redor. Porque ele passou pela casa espírita, desviando de todo mundo, andando por todos os locais, sem sequer se ater a quem estava ali ou deixava de estar. Ele estava concentrado na tarefa do copo d'água. Nós somos assim. Muitas vezes nos distraímos olhando a tarefa do outro. No passado, os ditados antigos diziam: o macaco não olha o próprio rabo. Lembram disto? Os mais velhos lembram. Porque ele está falando do outro, mas não observa a si mesmo. Os mais velhos tinham ótimos ditados. E aqui é isso: atire-se ao esforço próprio, com sincero devotamento à tarefa que você abraçou. Não importa se o outro não está fazendo, faça a sua parte. Porque o perigo sutil é você ir deixando com essa fala de que o outro não está fazendo. E ele encerra a página dizendo: lembremos, no apostolado do Mestre Divino, o amor e a fidelidade a Deus constituíram o tema central. Na tarefa de Jesus, o tema central foi o amor e a fidelidade a Deus para a construção do reino dos céus na terra. Jesus trabalhou isso com todos nós: o amor a Deus, a si e ao próximo, e a fidelidade a Deus na lei do amor, em todas as suas nuances, em todas as suas expressões. Então, meus amigos, há perigo no ar. Há perigo no ar. Se nós perdermos o foco da nossa tarefa,
da nossa proposta, daquilo que entendemos como melhor, nós corremos um sério risco de desfalecermos no caminho, desanimarmos, tornarmos-nos criaturas amargas ou extremamente dependentes de encarnados ou desencarnados, de amuletos ou de qualquer outra coisa, quando isso, na verdade, não cumpre a nossa parte. Então, pensemos nisso. Pensemos na grandeza de Deus que nos ampara e nos ajuda em tudo isso. E a nossa hora chegou ao fim, até passamos um pouquinho. Mas vamos lembrar, então, aos amigos, duas coisas. A primeira, que todos esses nossos estudos ficam lá no canal do Facebook Marina Ferri à disposição. E eu tenho pedido que, por favor, se inscrevam, deixem um positivo, um like, porque isso vai fazendo diferença lá. O acesso lá faz a diferença para que o YouTube, perdão, eu falei, acho que o Facebook, mas a página Marina Ferri no YouTube. Isso aí ajuda muito. Outras pessoas vão aproveitar, vão refletir, vão criticar ou vão aceitar, enfim, não importa, mas de alguma forma estaremos mexendo com consciências. E também no Facebook nós temos o grupo de apoio aos estudos espíritas. Esse é o nosso primeiro recadinho. O segundo recadinho, que é esse fim de semana, dia 18 agora, começa a nossa 67ª Semana Espírita, que vai ser online pela página da USE Intermunicipal de Taubaté, no Facebook e também vai estar no YouTube. Os links já vão começar a chegar e assim basta clicar no link e estará participando da Semana Espírita Taubaté, assistindo os expositores que foram convidados e por causa da pandemia não poderão estar presentes entre nós ao vivo e a cores. Estarão online. Também aqueles que fariam a parte artística, todos estão colaborando para que a gente tenha noites a partir de sábado, noites bem proveitosas. Lembrando que começa às 19h30, mais ou menos 1 hora de duração, nós teremos o evento. E o nosso estudo a semana que vem, segunda, terça, quarta e quinta, também acontecerá. Não às 20 horas, mas às 20h30, que é quando acaba a live da Semana Espírita e nós poderemos então iniciar os nossos estudos. Assim agradecemos, amigos. Agradecemos a Deus, boa noite a todos, Deus abençoe, Jesus ilumine, que nossas consciências sejam abertas para o novo, para aquilo que nos chega e que nos dá condição de entendimento, mas que não percamos por conta disso a nossa referência, a nossa essência cristã, que possamos manter essa essência cristã para que haja, a partir de nós, um mundo melhor para todos. Deus abençoe, Deus ilumine, que cada lar seja então abençoado e que as águas, hoje é quarta-feira, as águas possam ser magnetizadas pelos amigos espirituais, para que nos fortaleçam o corpo físico, espiritual, o nosso emocional, para que de alguma sorte venham com os fluidos que cada um de nós necessita para a condição de um existir melhor. Deus abençoe, Deus ilumine, muita paz e até amanhã, quando estaremos aqui com as palavras de Jesus na Boa Nova. Que Deus abençoe.